O silêncio da manhã foi brutalmente rompido por um latido que não deveria estar ali. Não era um aviso territorial, nem o chamado de um cão ansioso por atenção. Era um som cortante, carregado de medo e desespero, que ecoou pelo tranquilo bairro suburbano como um grito de socorro. A origem daquele som vinha de trás da cerca alta da casa número 42 da Pinewood Avenue, um quintal até então pacífico, agora transformado em palco de algo terrivelmente errado. Frank, um coletor de lixo local, fazia sua rotina matinal quando terminou de esvaziar a lixeira na calçada. Preparava-se para devolver o latão ao lugar quando o som atingiu seus ouvidos, prendendo-o no meio do movimento. Seu coração bateu mais forte. Ele já ouvira cães latirem de várias formas ao longo dos anos, de excitação, frustração ou até solidão. Mas esse era diferente. Um arrepio percorreu sua espinha. Algo estava acontecendo ali. Algo sério. Seus olhos foram até o portão e ele hesitou por um breve instante, mas o instinto falou mais alto. Sem pensar duas vezes, ele se dirigiu ao portão, olhou rapidamente ao redor e, certificando-se de que ninguém o observava, empurrou-o para dentro. O que viu do outro lado fez seu estômago revirar. No centro do gramado, um grande pastor alemão preto jazia imóvel, os músculos tensos, os olhos arregalados de medo. Enrolada ao redor de seu torso estava uma serpente imensa, seu corpo musculoso pressionando cada vez mais a caixa torácica do cão. A luz do sol refletia nas escamas esverdeadas da cobra, acentuando a aura ameaçadora da criatura. Frank ficou sem fôlego. Aquela não era uma cobra qualquer, parecia uma piton e das grandes. Mais tarde, descobriria que era um animal fugitivo de um dono de pets exóticos da vizinhança. Mas, naquele momento, tudo o que importava era o olhar do pastor alemão, carregado de terror e resistência. O cachorro não se debatia, não lutava. Talvez soubesse que isso só pioraria a situação, mas o tremor em suas patas e o rabo pressionado contra o chão denunciavam sua aflição. Frank sentiu um nó na garganta. Então, percebeu algo que tornou a cena ainda mais grave. A poucos metros dali, 3 filhotes de pastor alemão estavam amontoados sob a sombra de um arbusto. Os pequenos corpos tremiam, soltando ganidos baixos, como se sentissem a angústia do cão maior. Eram muito jovens para entender o perigo, mas sabiam que algo estava terrivelmente errado. Frank engoliu seco. Não era apenas um cachorro em perigo. Era uma mãe ou um protetor com vidas indefesas dependendo dele. O pânico tentava tomar conta de sua mente. O que ele poderia fazer? Não sabia lidar com cobras, muito menos uma daquele tamanho. Um movimento errado poderia selar o destino do cão ou até colocar sua própria vida em risco. Mas simplesmente ficar ali, assistindo, era impensável. Por um instante pensou em chamar a dona da casa, a senhora Lourdes, mas descartou a ideia rapidamente. Ele se lembrava dela, uma mulher idosa que andava com dificuldade até a caixa de correio. Ela não poderia fazer nada para ajudar. E vê-la testemunhar seu fiel companheiro naquela situação partiria seu coração. Frank sentiu seu peito apertar. Foi então que os olhos do pastor alemão encontraram os seus. O tempo pareceu parar. Apesar do medo evidente, havia algo naquele olhar escuro, um fogo de determinação, uma súplica silenciosa, e isso foi suficiente para fazê-lo agir. Com os dedos trêmulos, ele puxou o celular do bolso e discou o número de emergência. Emergência, qual é a sua situação? Perguntou uma voz firme do outro lado da linha. Frank manteve os olhos fixos na cena diante dele, sentindo a urgência pulsar em seu peito. Você não vai acreditar nisso, mas preciso de ajuda com uma cobra, e um cachorro, e filhotes. É difícil de explicar. Por favor, mandem alguém para a 42 Pinewood Avenue agora. Vamos precisar do controle de animais, e talvez de um veterinário. Assim que desligou o telefone, Frank soube que a espera não seria fácil. Ele havia feito a única coisa sensata ao chamar ajuda. Mas, ao mesmo tempo, sentia um aperto no peito ao saber que não poderia fazer nada por conta própria. Pelo menos, sem querer, havia poupado a senhora Lourdes de presenciar seu amado cão em uma situação tão angustiante. A vida da idosa havia mudado completamente com a chegada de Rex, seu fiel pastor alemão preto. Nos seus 70 e poucos anos, viúva e com os filhos morando longe, a senhora Lourdes encontrou nele não apenas um companheiro, mas um verdadeiro protetor. Rex chegou até ela pouco depois da morte de seu marido. Na época, era apenas um filhote desengonçado, presente dos filhos preocupados com a solidão da mãe. Mas logo ficou claro que Rex era muito mais do que um presente. Ele se tornou sua sombra, sempre atento, sempre leal. Era comum ver a senhora Lourdes no parque todas as manhãs, sentada em seu banco habitual, enquanto Rex permanecia a seu lado,
observando tudo ao redor com olhos atentos. Ela adorava contar como aquele cão lhe deu um novo propósito, uma razão para sair de casa e continuar sua rotina. Mas Rex não era apenas importante para ela. Todo o bairro conhecia e gostava do pastor alemão. As crianças o chamavam pelo nome e se aproximavam para lhe dar carinho antes da escola. Outros donos de cães paravam para conversar com a senhora Lourdes durante os passeios. E Rex, sempre vigilante, permitia os gestos de afeto, mas nunca baixava completamente a guarda. Ele era um cão que inspirava respeito e segurança. A chegada dos filhotes de Rex, há poucas semanas, trouxe ainda mais alegria para a casa número 42 da Pinewood Avenue. A senhora Lourdes estava radiante, mostrando orgulhosamente os pequenos a qualquer vizinho que passasse. Seus olhos brilhavam ao falar dos filhotes, e ela se deliciava ao vê-los explorar o quintal, desajeitados e cheios de energia. Para ela, aqueles pequenos montes de pelo eram uma nova fonte de felicidade, e qualquer um podia ver o quanto eles significavam para ela. Mas a senhora Lourdes não fazia ideia de que, naquele exato momento, Rex estava lutando silenciosamente contra uma ameaça inesperada. A manhã pacífica, tão previsível e reconfortante, havia tomado um rumo perigoso. Um teste de resistência e instinto estava acontecendo bem ali, no quintal de sua casa. E Rex, que sempre fora o guardião, agora estava sendo colocado à prova de uma maneira que nem mesmo ele poderia ter previsto. Enquanto aguardava a chegada da ajuda, Frank forçou-se a focar no problema imediato. Sua mente insistia em divagar para o caminhão de lixo estacionado na rua. Ele deveria estar com João para cumprir o turno, mas João havia saído mais cedo para uma consulta no hospital. Como não poderia retornar a tempo para o início do expediente, combinaram de se encontrar mais tarde para continuar o trabalho. Mas agora, nada disso importava. Frank desviou o olhar do caminhão e voltou sua atenção para Rex e a cobra enrolada ao seu redor. Observou o réptil com mais atenção, tentando entender sua espécie e seu comportamento. O corpo da cobra era grosso e musculoso. Suas escamas exibiam um padrão de tons esverdeados e amarelados, o tipo de camuflagem perfeita para um ambiente natural. A princípio, Frank temia que a serpente estivesse apertando o cachorro com mais força a cada segundo. Mas, ao observar melhor, percebeu algo estranho. A cobra parecia apenas se segurar, sem intensificar o aperto. Sua cabeça movia-se lentamente, a língua bifurcada entrando e saindo rapidamente como se estivesse tentando compreender a situação. Rex, por sua vez, mantinha-se surpreendentemente calmo. Os ganidos angustiados haviam cessado, e apesar da tensão em seus músculos, ele não entrava em pânico, nem tentava lutar. Era como se instintivamente soubesse que qualquer movimento brusco poderia provocar a serpente, tornando a situação ainda mais perigosa. A mente de Frank trabalhava a todo vapor. Ele precisava encontrar uma maneira de separar os dois antes que fosse tarde demais, mas qualquer opção parecia arriscada. Se tentasse puxar a cobra, poderia desencadear um aperto fatal. Se usasse um objeto para afastá-la, poderia machucar Rex ou irritar ainda mais o réptil. E simplesmente esperar pela chegada do controle de animais poderia levar tempo demais. Tempo que talvez Rex não tivesse. Cautelosamente, Frank deu um passo à frente e falou em um tom baixo e tranquilo. "Calma, garoto. Fique firme." Ele não sabia se suas palavras eram mais para o cachorro ou para si mesmo. Enquanto se aproximava, notou uma mangueira de jardim enrolada perto da varanda dos fundos. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Talvez, se conseguisse borrifar água na cobra, ela se desorientasse e soltasse Rex. Lentamente, mantendo os olhos fixos nos dois animais entrelaçados, Frank se dirigiu até a mangueira. Seus movimentos eram cuidadosos, prontos para recuar ao menor sinal de ameaça da serpente. Ele girou levemente o bico de pulverização, testando a pressão da água. O som do líquido jorrando pareceu ensurdecedor naquele silêncio tenso. Justo quando estava prestes a direcionar o jato para a cobra, ouviu o som de sirenes se aproximando. O lamento dos veículos cortou o ar, tornando o ambiente ainda mais carregado de tensão. Frank apertou a mangueira com mais força, os olhos indo de Rex para o som da ajuda chegando. Mas então, algo aconteceu. A cobra, assustada pelo ruído intenso, reagiu imediatamente. Seu corpo contraiu-se, os anéis musculosos apertando-se ainda mais ao redor de Rex.
A calma do pastor alemão desmoronou sob a pressão súbita. Seus olhos, antes focados e firmes, agora estavam carregados de dor. Um som fraco escapou de sua garganta. Um ganido quase imperceptível, mas que atingiu Frank como um golpe no peito. O corpo de Rex ficou rígido, seus músculos tremendo sob o aperto crescente da serpente. Sua respiração tornou-se ofegante, cada inspiração um esforço visível contra a força esmagadora do réptil. Frank sentiu o desespero crescer dentro de si. Nesse momento, 2 oficiais uniformizados entraram apressadamente no quintal, movendo-se com rapidez, mas cautela. "Senhor, por favor, afaste-se devagar", ordenou uma das oficiais, sua voz firme, mas tranquilizadora. "Precisamos de espaço para agir." Frank assentiu e recuou cuidadosamente, mantendo os olhos fixos em Rex e na cobra enrolada ao redor de seu corpo. Ele observou enquanto os oficiais trocavam palavras baixas, avaliando a situação com expressões tensas. A líder da equipe, uma mulher de cabelos grisalhos curtos, voltou-se para ele. "Pode nos dizer há quanto tempo a cobra está no cachorro?" Frank engoliu em seco. "Eu os encontrei assim há uns 20 minutos, mas não sei há quanto tempo estavam desse jeito antes." O segundo oficial, um jovem chamado Tim, se aproximou cuidadosamente de Rex e da serpente, segurando um bastão com um laço na ponta. "Com calma agora", murmurou ele, sua voz baixa e tranquilizadora. "Estamos aqui para ajudar, garoto. Apenas fique firme." A cobra, ciente da nova presença, se moveu ligeiramente, sua língua bifurcada saindo e voltando rapidamente. Mas ao invés de se soltar, apertou ainda mais suas espirais ao redor de Rex. O pastor alemão soltou um ganido abafado de dor, seu corpo tremendo com o esforço de se manter quieto. "Precisamos agir rápido", disse a oficial de cabelos grisalhos. "A pressão sobre a caixa torácica dele está aumentando. Não temos tempo para sedá-la." Tim assentiu, sua expressão séria. "Vou tentar passar o laço em volta da cabeça da cobra. Se conseguir segurá-la, talvez possamos desenrolá-la sem causar mais danos ao cão." Ele se aproximou devagar, cada movimento calculado. A cabeça da cobra se ergueu levemente, farejando o ar. Com um gesto ágil, Tim encaixou o laço ao redor da cabeça do réptil. "Peguei!" exclamou ele. Com extremo cuidado, começou a soltar os anéis da serpente, desenrolando-a centímetro por centímetro do corpo de Rex. "Isso mesmo, garoto", encorajou a líder da equipe, ajoelhando-se ao lado do pastor alemão. "Só mais um pouco, você está indo bem." A cada volta da cobra que era desfeita, a respiração de Rex ficava um pouco mais fácil. Seu peito arfava pesadamente, os músculos antes rígidos começando a relaxar. Por fim, com um último movimento controlado, a serpente foi completamente retirada de Rex. Tim segurou a cabeça do réptil com firmeza, pronto para colocá-lo dentro de um recipiente especial. Mas então, algo inesperado aconteceu. O corpo da cobra começou a se contorcer e a se agitar, tornando difícil para Tim manter o controle. E foi nesse instante que Rex, ainda ofegante, se ergueu num surto de adrenalina. Seus olhos nunca haviam deixado a cobra, e agora brilhavam com uma mistura de medo e determinação feroz. Antes que alguém pudesse reagir, ele avançou. Com um movimento rápido, Rex cravou suas mandíbulas poderosas na cauda da serpente. O impacto foi brutal. Ele sacudiu a cabeça violentamente, tentando partir o réptil em 2. A força de suas presas era impressionante, e a cobra se debatia freneticamente, presa entre a mordida do cão e a contenção de Tim. Por um momento, pareceu que Rex iria vencer, mas tão repentinamente quanto começou, sua força se esgotou. Seus dentes soltaram a cobra e, sem aviso, ele desabou no chão, seu corpo tremendo de exaustão. Tim, recuperando-se do choque, aproveitou o momento para finalmente prender a serpente dentro do recipiente. A oficial imediatamente voltou sua atenção para o pastor alemão imóvel. Frank correu para o lado de Rex, caindo de joelhos ao seu lado. "Rex", murmurou ele, sua mão acariciando a cabeça do cão, a voz carregada de admiração e preocupação. A oficial se ergueu, seu rosto expressando tanto alívio quanto urgência. "Precisamos levá-lo ao veterinário imediatamente", afirmou. "Esse último esforço pode ter causado danos internos. Precisamos garantir que ele está bem." Frank assentiu, mas um pensamento súbito o atingiu. "E os filhotes dele?" A oficial lançou um olhar para o cercado onde os pequenos ainda choramingavam, amontoados um no outro. "Parecem estar bem, mas eles são muito jovens para serem separados do ambiente. O ideal é que fiquem aqui. Alguém pode cuidar deles até Rex voltar?" Frank assentiu firmemente. "Claro, eu cuido disso." Enquanto os oficiais cuidadosamente colocavam Rex na van de controle de animais, Frank não conseguia deixar de admirar a força e a bravura do pastor alemão. Mesmo após tudo o que enfrentou,
Seus olhos não se afastaram dos filhotes, refletindo uma mistura de preocupação e saudade. Quando as portas da van se fecharam, encerrando o perigo imediato, Frank sabia que ainda tinha outra tarefa difícil: contar à senhora Lourdes o que havia acontecido. Ele caminhou até a porta da frente da casa, sentindo o peso da notícia que precisava entregar. Respirou fundo e tocou a campainha. Após alguns instantes, a porta se abriu, revelando a senhora Lourdes. Seus cabelos estavam um pouco desarrumados e seus olhos carregavam o cansaço de quem havia acabado de acordar de um cochilo. Ela piscou algumas vezes, tentando despertar completamente ao ver Frank ali. Ele começou a contar tudo o que havia acontecido, observando a expressão da idosa mudar a cada detalhe. Seu rosto empalideceu conforme as palavras de Frank pintavam um quadro angustiante do que acontecera no quintal. Quando ele terminou, a senhora Lourdes se apoiou no batente da porta, visivelmente abalada. "Meu Deus", sussurrou ela. "Pobre Rex. Eu não consigo acreditar que isso aconteceu." Seus olhos começaram a se encher de lágrimas. "Obrigada por estar lá, Frank. Eu não sei o que teria acontecido se você não tivesse ajudado." Frank tentou tranquilizá-la. Os agentes do controle de animais disseram que ele parecia estável, mas precisavam levá-lo ao veterinário para garantir que está tudo bem. Eles deixaram os filhotes aqui. Precisam de cuidados até que ele volte. A senhora Lourdes assentiu, respirando fundo enquanto tentava se recompor. "Claro, eu cuidarei deles. É o mínimo que posso fazer depois de tudo o que você fez." Juntos eles foram até o quintal para verificar os filhotes. A idosa se ajoelhou ao lado do cercado, acariciando-o suavemente enquanto murmurava palavras de conforto. Foi nesse momento que o telefone de Frank vibrou no bolso. Ele o pegou e viu o nome de João na tela. "Frank, onde você está, cara?" A voz de João soou do outro lado da linha. Uma mistura de preocupação e impaciência. "Estou esperando no cruzamento mais próximo. Está tudo bem?" Frank olhou para a senhora Lourdes, que agora acalmava os filhotes. Ele se sentiu dividido entre sua responsabilidade no trabalho e a vontade de garantir que tudo estivesse bem ali. "Sim, estou bem", respondeu ele. "Houve uma emergência com o cachorro de uma vizinha, mas agora está sob controle. Estou indo para aí em alguns minutos." Depois de desligar a ligação, ele se virou para a senhora Lourdes. "Eu preciso ir agora. Meu parceiro de trabalho está me esperando. Você ficará bem com os filhotes?" Ela ergueu os olhos, forçando um sorriso fraco. "Vamos nos virar, Frank. Obrigada mais uma vez por tudo. Se eu souber de alguma novidade sobre Rex, te avisarei." Frank assentiu e, com um último olhar para os filhotes e para a senhora Lourdes, saiu do quintal e seguiu apressado para encontrar João. Enquanto caminhava até o cruzamento, sua mente ainda girava com tudo o que havia acabado de acontecer. A imagem de Rex, corajoso, protetor, disposto a lutar até o último momento, ficou gravada em sua memória. Ele esperava, com toda a sua força, que o pastor alemão se recuperasse rapidamente e voltasse para seus filhotes o mais breve possível. A natureza nunca deixa de nos surpreender com suas reviravoltas inesperadas. Justamente quando pensamos que entendemos os animais, eles nos mostram forças ocultas e instintos surpreendentes. Agora, imagine uma senhora de cabelos grisalhos, com mãos trêmulas, ajoelhada diante de um cão debilitado no abrigo. Seus olhos fixos nele, cheios de urgência, enquanto a funcionária segura a coleira, prestes a dar o sinal final. O silêncio é denso, carregado de tensão. Então, com um gesto inesperado, a senhora estende a mão e toca suavemente o focinho do pitbull. O cachorro, antes sem esperança, pisca lentamente e se inclina para o toque. As perguntas começam a surgir. Será que ainda há tempo para salvá-lo? Ele pode ter uma segunda chance? O que motivou essa senhora a lutar por um cão que todos já haviam desistido? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!